Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos a psicóloga Thaís Lopes. Vamos falar sobre um tema que está sendo muito discutido atualmente nas redes sociais, na TV, que é a adultização. Vocês também terão uma dica de saúde. Fiquem conosco. Thaís, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Olá, Dayana. Olá, todo mundo em casa. Então, quero aproveitar para agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante e tão atual, né? O FELCA foi muito corajoso de trazer esse assunto à tona e agora temos aí leis sendo votadas, né? E que dê tudo certo, para que essas crianças sejam realmente protegidas como elas precisam e merecem. Com certeza, Thaís. Eu imagino que muitas pessoas não tinham ouvido nem falar nessa palavra adultização, né? A partir dessa fala dele nas redes sociais repercutiu. Mas assim, explica pra gente, né, para quem nos assiste, o que seria a adultização. Então, a adultização infantil nada mais é do que exigir que a criança se comporte como um adulto. Né? Então, o seu linguajar, o seu comportamento, as suas roupas, o seu comportamento dentro de casa também. Então, muitas vezes a gente está vendo que a criança e o adolescente não está sendo respeitado para o seu nível de desenvolvimento natural. Então, as roupas estão cada vez mais curtas, crianças usando maquiagem e cosméticos cada vez mais precocemente, e a gente sabe que isso tem muita repercussão. E um outro tema dentro da adultização infantil é a questão das redes sociais, como essas crianças e adolescentes estão se expondo nas redes, que aí é um outro assunto também que amplia bastante. Então vai desde a área comportamental, a própria saúde física e mental da criança e o próprio comportamento esperado dela na sociedade. É verdade. E Thaís, eu mesmo já tenho lembranças de algumas pessoas terem os filhos que já cortam, pintam, colocam aquela maquiagem, crianças ainda, maquiagens às vezes bem fortes, pintam a unha, mas isso, quando era uma coisa ainda mais velada, assim, na residência ou no bairro, ela, claro que com certeza tem um impacto, mas talvez menor. Quando a gente fala hoje em dia das redes sociais, ela toma uma amplitude que aí perde-se o controle, né? E isso, além de talvez para a saúde mental da criança, que a gente pode falar assim, é um grande problema. Eu imagino, eu queria que a senhora falasse sobre isso, que geram outros problemas, que são os pedófilos, né? Isso também acaba gerando esse problema para a saúde e mental das crianças e para a família, né? Bela pergunta, porque assim, e uma resposta muito complexa, porque a gente vai precisar de falar de várias questões. A primeira delas, o uso cada vez mais precoce de cosméticos, por exemplo, a criança com 5, 6 anos já usando batom, maquiagem, shampoo, máscaras de cabelo para adultos, isso também vai interferir na sua saúde fisiológica. Já tem vários estudos que demonstram que tem alterações endocrinológicas para essas crianças com esses usos de cosméticos. Então isso antecipa a precocidade da puberdade realmente. Então, às vezes, já começam a nascer pelos antes da data prevista, amadurecimento das mamas, as meninas menstruam mais cedo, então esse é um ponto importante. Outro ponto cada vez mais cedo a gente vê as crianças indo maquiadas para a escola. E isso também tem uma outra repercussão, agora do ponto de vista emocional, porque começa uma coisa muito perigosa, que as crianças começam a se maquiar e aí elas acabam não gostando mais de olharem para si mesmas sem a maquiagem, que é a mesma história dos filtros também que usa nas redes sociais. Então teve muita gente que apresentou problemas com a imagem corporal por conta de excesso de maquiagem, excesso de filtros, e quando elas estavam in natura, elas não gostavam mais de si mesmas. Então, se isso já é um assunto polêmico e complexo para os adultos, imagine agora no mundo infantil. Não, eu imagino que em seu consultório você deva receber, inclusive, pacientes, porque... E aí isso começa na infância e vai para a vida adulta, que é essa comparação. É quando eu falei, quando o círculo ainda era menor, a gente comparava, inclusive, com um número menor de pessoas. Sim. Hoje em dia, se a gente não tiver... Quando se falou em retirar os filtros, muita gente pirou. Não é possível, eu não posso aparecer do jeito que eu sou. Ela não pode acordar e aparecer na rede. Ela precisa ter, no mínimo, um corretivo, uma base, um batom, para mostrar que ela está com a pele saudável.
para mostrar que ela está bem, porque se for assim não funciona. E isso gera uma série de coisas que, assim, eu não sei, porque eu não estou na área, mas eu ouço as pessoas falarem que é uma ansiedade, talvez uma possível depressão. É isso que eu observo nos adultos, porque ali é mais o meu círculo, doutora. Isso também vai para a criança? A gente pode avaliar, inclusive, que as crianças também, os adolescentes, eles passam a ter depressão, enfim, outros problemas assim de saúde mental? Também. Inclusive, tem uma predisposição maior para transtornos alimentares. Porque o principal motivo para um transtorno alimentar é justamente essa dificuldade de perceber o próprio corpo como ele é. Então, que é o que a gente chama de distorção de imagem. E aí essa imagem ela vai ficando cada vez mais distante da realidade. Ela sempre se olha no espelho e já não se reconhece mais. E precisa usar de artifícios variados para gostar da imagem. Então, quando a criança ela usa cosméticos precocemente, tem uma cobrança social em relação ao próprio corpo. Tem crianças pequenas já que são cobradas em relação ao seu peso. E não como um cuidado de saúde, não um olhar de saúde, mas uma cobrança social para estar belo para o outro. E então a gente tem um aumento de transtornos alimentares já na adolescência, iniciando na adolescência por conta disso. Especialmente nas meninas. E aí com certeza vem também sintomas depressivos, sintomas ansiosos, frustração, sensação de insuficiência, de inadequação, de querer sempre estar melhor para os outros, mas às vezes ela vai deixando de estar boa para ela mesma. É verdade. Querendo agradar os outros. Agora, Thaís, a gente está falando aí das crianças e adolescentes, mas os pais, eles têm um papel fundamental, né? Porque quando a gente volta para falar dessa questão do que viralizou agora, da denúncia dos vídeos nas redes, muitos deles têm pai, têm mãe, e tem a permissividade, então há um papel muito importante dos pais nesse contexto, né? Muito importante. Inclusive tem muitos pais, infelizmente, que fazem uso indevido da imagem dessas crianças. Isso, queria que você falasse sobre E eu isso. acho que um outro tema também que vai entrar em pauta em breve é a questão do trabalho infantil nas redes sociais. Porque tem muito pai e mãe lucrando, monetizando esses vídeos, viralizando a imagem dos filhos, quando no momento de desenvolvimento que a criança e o adolescente não está pronto para lidar com isso. É verdade. E acaba muitas vezes tendo o reforço da sociedade, as curtidas, os likes, os comentários. Isso faz bem para o ego, massageia. Claro. Né? Então a criança às vezes ela pode se desmotivar daquilo que é próprio para a idade dela, que é ir para a escola, estudar, fazer as tarefas, ser cobrada para fazer as coisas. Sim. E o excesso também de estímulos que essas crianças e adolescentes estão submetidas na internet, por exemplo, é overdose de informação. Os desenhos são muito coloridos, a cada 2, 3 segundos já muda a imagem. Sim. Então isso gera no cérebro da criança e do adolescente como se fosse despertando uma sensação de vício, de querer mais. E por isso que às vezes a criança ela parece que fica assim, olhando para a tela fixamente, como se tivesse abduzida. Sim, é verdade. Sabe? E aí o pai e a mãe chamam a atenção e ela não escuta, porque aquele excesso de estímulos vai mexer também com a questão neurológica da criança. Com certeza, e acaba não fazendo o que nós fazíamos muito, eu imagino, talvez idades semelhantes, né? Sim. Que é o contato, inclusive, com outras pessoas fora do mundo virtual. Que com certeza também isso atrapalha muito no desenvolvimento da criança, né, Thaís? Sim, porque as crianças agora não querem mais brincar com outras crianças quando elas usam muito as telas. Porque realmente a tela é muito interessante. É cativante, você escolhe o que você vai consumir. Sim, né? sim. E você vê coisas além da sua casa, você fura a bolha. Sim. Você está ali no mundo. Quando, na verdade, a criança está no quarto, mas com o celular na mão, ela está no mundo, ela passeia pelo mundo. É verdade. Então, as outras crianças, muitas vezes, deixam de ser interessantes. As crianças não sabem mais o que é sentir tédio. Não, e a gente falando, inclusive, estou lembrando aqui de algumas páginas que eu sigo que assim, são páginas de crianças, mas que têm algum tipo de deficiência. Sim. E aí os pais também acabam fazendo uso da rede como se fosse uma forma de compartilhar a rotina daquela criança ou incentivar pais de outras crianças que têm o mesmo problema, mas isso também pode ser um problema, porque eu vejo que alguns vídeos, sem citar, mas há uma forçação de barra para que a criança fale aquilo, para que ela faça aquilo, para o pai ou para a mãe mostrar na rede.
que aquilo tá assim, tá funcionando porque eu estou fazendo aquilo. É um problema que é, como eu falei, né? Muitos deles não sabem nem o que é basicamente ali o que está fazendo, mas os pais com essa ideia de monetizar, e aí sai de uma plataforma, vai para outra, que ganha, eles acabam forçando um pouco essas crianças a produzir esse conteúdo. E a gente não sabe como vai ser o futuro dessas crianças e o psicológico delas, né, Thaís? Sim. É porque assim, as redes sociais ganharam muita força no período da pandemia. Sim. Por conta do isolamento e tudo mais. Então assim, as redes sociais, a internet como um todo, ela bem utilizada, é incrível. Você usa ali como uma plataforma de estudos, de desenvolvimento pessoal, você pode aprender idiomas, você pode aprender matemática, você pode ver vários vídeos educativos e é ótimo. O problema é que também, não é problema na verdade, agora a internet também virou uma outra fonte de renda. E muitos pais entenderam que tem uma audiência para os seus filhos. É verdade. Porém, a gente ainda não tem essas leis, né? Está em tramitação várias discussões agora e eu espero que se amplie mesmo, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente protege as nossas crianças dos direitos e deveres. Mas, como essa questão da relação das redes sociais, depois da pandemia para cá, ainda é um assunto muito novo. Sim. Não tem nem 5 anos ainda, né? Completos. Então, a gente vai precisar incluir também no Estatuto da Criança e do Adolescente essas questões de uso indevido da imagem dos filhos. É isso, inclusive até para o público externo saber como é que pode contribuir para resolver esse problema, porque assim, por exemplo, a gente liga lá, acessa lá uma página dentro da rede social e vê lá uma criança, às vezes ela tá só de calcinha ou só de cuequinha, tá uma parte do corpo exposto, o pai ou a mãe expondo aquilo, ou com danças bem sensuais, assim. De que forma, inclusive, Thaís, talvez a gente possa contribuir, seria a denúncia, dentro desse campo que você já circula, assim, de alguma forma, o que a gente também pode fazer para ajudar? Porque a gente vê ali, eles acham um absurdo, fecha a página e segue com a nossa rotina, né? Sim. E é como a gente falou, às vezes a criança não tem noção, ela acha que é lindo. Porque aquilo que a gente mostra para a criança e diz que é bonito, sim, ela acredita que é, né? Sim. Nós todos temos um papel importante enquanto sociedade, porque a gente deve proteger não só as nossas crianças e adolescentes, mas as dos outros também. Sim. Nem todos os pais são saudáveis e cuidam bem de seus filhos. Por isso que existe tantas leis em proteção à criança. Né? Conselho Tutelar, Ministério Público, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente está aí para fiscalizar também as nossas condutas. Sim. Mas nós, enquanto sociedade, temos o dever também de protegê-los. Claro. Né? Então, se a gente vê um conteúdo inapropriado e sentir o desejo de fazer denúncia, pode fazer a denúncia nas próprias plataformas, nas próprias redes sociais. Tem um Disque Denúncia também pouco conhecido, que é o número 100, e a depender também do conteúdo pode ir para o Ministério Público. Enfim, é uma demanda importante o que a gente está fazendo, né? De contribuir para a sociedade, para essa conscientização de proteção às nossas jovens. Com certeza, eu acho que foi impactante, porque na verdade a gente você, claro, psicóloga, com certeza tem um olhar diferenciado, mas era muito comum a gente acessar e assim, reclamava daquilo e passava. Eu acho que essa denúncia fez com que muitas pessoas se mobilizassem, né? Muitas páginas saíram do ar, muitas pessoas passaram a ser denunciadas. Uhum. Então, como o peso, talvez, de uma outra pessoa dentro de uma plataforma, como isso repercutiu para se pensar em leis, inclusive, sendo discutidas, né? Sim, exatamente. E dentro das próprias plataformas, como tudo é muito novo, ainda tem muita coisa que está escapando aos olhos das próprias redes. Então, tem o tal do algoritmo e a inteligência artificial, que pode ser capaz de monitorar melhor essas redes, esses conteúdos. Né? Então, as redes também serão agora cobradas também judicialmente para proteger as crianças dentro da sua plataforma. Com certeza. Porque parece que tem uma terra sem lei. Está faltando realmente algumas leis. Tem brechas muito importantes acontecendo e não à toa que esse debate está acontecendo. Não, e com certeza você deve receber aí, no seu consultório muitas queixas, porque a gente fala da adultização, mas as redes elas trouxeram outros problemas emocionais muito grandes, como a gente falou recentemente dessa questão de se comparar ou até mesmo de ser atacado. Eu queria falar com você um pouquinho sobre isso, mas a gente vai para o breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco.
Estamos de volta com o Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com a psicóloga Thaís Lopes. Estamos falando sobre a adultização. Se você perdeu o primeiro bloco, é só ir lá no nosso canal do YouTube, colocar Câmara Municipal de Aracaju, que você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Thaís, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre essa questão das redes sociais, das comparações, que não só na questão das crianças, né? Assim, a gente também tem, a gente está falando de adultização, mas a gente tem os próprios adultos tendo a rede social como um espelho. Eu imagino que você também receba no seu consultório muitas pessoas com essas queixas emocionais de que elas não estão felizes porque talvez a vida delas não seja tão perfeita, mas não é porque ela acha que é perfeita. Eu sempre trago essa questão da comparação, mas porque ela acha que a vida do outro talvez seja melhor que a dela. Você observa muito isso? Porque assim, você não está no dia bom, você abre a rede e a vida do colega é maravilhosa, o emprego dele é o melhor, o casamento, os filhos são lindos e perfeitos, né? E aí a pessoa tem esse impacto de dizer, poxa, minha vida nada funciona. E que muitas das vezes aquela vida é tudo fake, não é real. Você percebe muito isso na sua rotina? Percebo sim. E isso chega também nas crianças e adolescentes. Chega. Porque elas se cobram muito e também são muito cobradas. Todos nós somos muito cobrados. A partir até agora, quando a gente se expõe nas redes, a gente nunca sabe exatamente quem nos conhece na rua. Então todos nós somos observados todo o tempo. É verdade. Todo o tempo. O que pode ser maravilhoso se você tiver boas condutas, né? Ou pode ser muito arriscado também. Mas eu estava pensando na sua pergunta, e as crianças também são cobradas em outro aspecto nas escolas, sobre os bens materiais. Especialmente aquelas crianças que têm um poder aquisitivo melhor, né, em suas famílias. Então, elas são cobradas na escola para terem os melhores celulares, para terem os melhores brinquedos. Então, assim, é uma outra realidade também, que não é nada saudável. Criança não devia se importar com isso, né? E um outro ponto que eu acho que é muito importante, porque uma coisa é a comparação vida, inclusive, da própria criança, do adolescente, mas a outra são os ataques, que eu acho que eles se tornam também fatores muito pesados, assim, importantes, porque há também os ataques que, se for uma criança que não tem muito acesso e os pais fazem, os pais leem, mas e se for um adolescente, que a gente ouve inclusive casos que chegam a finais trágicos, porque recentemente um menino, ele era um menino e aparentemente ele gostava de meninas, ele não era gay, mas a forma dele era uma forma diferente, ele era mais delicado, e isso fez com que os próprios coleguinhas da escola atacassem, não só nas redes, né, também na escola, mas muita gente falando na rede. E ele não suportou. É um grande problema que a gente traz, né? Porque nós adultos, às vezes recebemos qualquer crítica, já ficamos impactados. Imagina essas crianças e adolescentes. No caso dos adolescentes, esse assunto é bem grave, porque do ponto de vista de desenvolvimento infanto-juvenil, o adolescente, ele tem uma necessidade do seu próprio período de idade de aprovação. Então, é muito característico que os adolescentes, eles andem em grupos, em bandos, e eles são todos muito parecidos. Isso faz parte do desenvolvimento saudável, natural e esperado para essa faixa etária. Então, quando ele vai para a rede social, ele quer ser aprovado, ele quer que as pessoas curtam, que façam bons comentários, elogio, né? Mas tem os ataques, tem os hates, né? E aí eles não dão conta, né? Para o adulto isso também é difícil de lidar. Ainda mais na adolescência, enquanto você tem uma necessidade enorme de busca de aprovação e você não se sente bem compreendido, você não se sente querido por aquilo que você é, sim, pelas suas opiniões, pela sua imagem. Então isso pode trazer consequências muito graves já na adolescência e com muitas repercussões na vida adulta. Aquele adulto que muitas vezes se sente frustrado, que não se sente capaz de fazer as coisas, que não acredita mais nos próprios sonhos, ou às vezes nem tem mais sonhos, porque acha que é distante demais, que ele não merece. É verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado.
Tem, e assim, fala pra gente qual é a diferença, Thaís, de incentivar uma autonomia para a criança, né, que a gente quer que a criança também faça algumas coisas sozinhas, e também impor algumas responsabilidades para ela, que assim, a gente fala da criança, você pode ajudar a mamãe em uma coisa, em outra, mas assim, obrigá-la a ser já uma adulta enquanto criança, fazendo atividades diárias que seriam de adultos. Como é que a gente consegue mensurar aí essa diferença? Eu vou trazer uma questão bem polêmica, porque assim, eu trabalho muito com adolescentes e assim, as metodologias de ensino hoje em dia é uma carga horária absurda para os nossos adolescentes, que eles não têm tempo, às vezes, nem de serem adolescentes. Não têm mais tempo de se divertir. Eles têm aula, às vezes, de segunda a sexta, manhã e tarde, tem um calendário, um cronograma de atividades extra para fazer em casa, então seria para estudar à noite, e ainda tem colégios que têm aula ou simulados e provas aos sábados e outros aos domingos. Então, assim, até que ponto isso realmente é saudável? Porque se cobra tanta pedagogia, se cobra tanto assunto, tanto conteúdo, mas como é que está o emocional desses adolescentes com tantas cobranças? Será que a própria escola também já não está passando a adultizar esse jovem? É verdade. Eu sei que esse assunto é delicado, mas é uma grande preocupação dentro da psicologia. Porque a gente está vendo os alunos de ensino médio, por exemplo, extremamente ansiosos a ponto de fazer um ataque de pânico por conta dessa demanda exaustiva. Então, às vezes, não tem tempo nem de se relacionar com a família, ou quando estão com a família, não estão com paciência de conversar, porque já estão esgotados. Eles ficam mais agressivos, outros ficam tão cansados que ficam tristes, não querem sair dos seus quartos, então eles vão se isolando. É verdade. Né? É muito cansativo. E dentro de casa também tem muita cobrança, né? Sim. Desde criança, é que você tenha boas notas, é que você arrume sua cama. Isso é legal, né? Ter responsabilidade da autonomia, mas para exigir da criança o que é apropriado para a idade dela. Então, crianças pequenas, vamos lá escovar o dente, eu vou supervisionar, mas você vai fazer. Depois dá um duplo check, dá uma conferidinha, né? Ensinar a própria higiene, ensinar para a criança onde é que o outro pode tocá-la, aonde o outro não pode tocá-la, estabelecer limites. A criança desde pequena ela precisa saber. Sim, precisa. Ela precisa saber como é que é ser bem tratada, como é ser bem cuidada. E se isso não acontece em casa, as relações que ela vai desenvolver ao longo da vida serão também complicadas. Terão mais chance de desenvolver relações abusivas, relacionamentos tóxicos. Eu achei bem interessante esse toque, eu trago isso para os pais e mães, porque, claro, gerações diferentes, muitas vezes, eu não sei você, mas os pais da gente, bem mais velhos, não conversavam tanto com os filhos, né? Hoje em dia os pais estão muito mais ativos. Eu acho tocar nesse ponto dessa questão do que o outro pode fazer contigo, onde ele pode tocar, o que é estranho naquela relação é importante, porque eu estava vendo uma matéria essa semana e foi justamente isso, era o padrasto da menina que estava abusando dela. E aí ela achou, ela é criança mesmo, acho que ela tinha 5 anos, e ela contou para a tia porque ele estava fazendo aquilo que a mamãe dela disse que os outros não poderiam fazer. Então ela disse, não, minha mamãe falou que somente minha mamãe pode tocar aqui, somente minha mamãe pode fazer isso. E o padrasto estava fazendo aquilo que a mamãe dela disse que não poderia. Sim. Ela poderia, se a mãe não tivesse dito isso, ela poderia seguir achando que aquilo era normal. Exatamente. E aí assim que ela contou para a tia fez a denúncia, ele está preso, enfim. Então eu trago isso para vocês, mamães, inclusive papais também, que conversem com seus filhos, porque é um alerta. Eles às vezes não têm noção. Imagino que você me disse que, né, tem 2 filhos. Eles não têm noção do que é certo e errado ainda. Então, se é alguém próximo, inclusive, porque se é alguém de fora, pode impactar mais. Mas é alguém do convívio, ele acha que aquilo é normal, que é carinho, que é atenção, que é amor. Então, quando você conversa, parece que é uma conversa simples, mas quando você diz, isso não pode, liga o botãozinho, né? Como quando a gente não pode falar com estranhos. Sim. Converse com seus filhos também, olha, aqui não pode tocar, isso aqui sua mamãe pode fazer. Eu acho que é importante a gente reforçar, até para quem nos assiste, a gente contribuir
Não é, Thaís, com isso também? Exato. E assim, as principais causas de abusos, né? As principais pessoas, na verdade, que estão abusando das crianças, geralmente os pedófilos, eles são familiares, são vizinhos, são pessoas conhecidas da família. Sim. Esse é um dado que os estudos demonstram. Então, assim, é importante educar, conscientizar essa criança exatamente de onde ela pode ser tocada e não pode ser tocada, que não pode existir segredos entre mamãe e papai, né? Porque o abusador, ele tem essa mania de chegar para a criança, olha, isso aqui é segredo, não pode contar para o papai e para a mamãe. Né? Então, é importante conversar sobre isso com as crianças, sobre os segredos, para que não haja segredos entre seus pais e filhos. Exatamente. Né? E sempre olhar para essa criança, olhar para o corpo dela, cuidado com a higiene, quando for fazer a higiene, olhar as partes íntimas, se estão íntegras, se tem alguma lesão de pele, alguma questão importante. Se tiver dúvidas, procura o pediatra da criança para pedir um olhar profissional, especializado. Conversar, olhar para a criança, porque muitas vezes, pelo próprio semblante do outro, independente de idade, a gente consegue ver se o outro está bem ou não, se está confortável ou não, se está triste ou não. Então, ver essa questão do autocuidado, quando a pessoa, independente de idade, ela está mais isolada, ela não quer tomar banho, não quer escovar os dentes, não quer comer, ou está comendo demais, dormindo demais ou tendo insônia. Isso são sintomas importantes que demonstram sofrimento. Crianças abusadas e adolescentes também violentados, eles demonstram isso no comportamento. E aí pode ter dois tipos de comportamento. Uns ficam mais introspectivos, introvertidos, mais isolados, eles não querem conversar e perdem peso. Problemas como pesadelo, terror noturno, né? Porque na hora que ele dorme e relaxa, ele não relaxa de fato, ele não aprofunda o sono. E aí vem as memórias e despertam. Eles podem ter, então, muitas mudanças de comportamento. E outros ficam mais agressivos. Sim. Muitas vezes passam a fazer bullying na escola, ficam mais arredios. Então, qualquer mudança do comportamento, investigue. Não faça vista grossa, porque seu filho pode estar em sofrimento, pode estar sendo violentado de alguma maneira, abusos físicos e psicológicos também, a gente precisa olhar. Thaís, é importante você falar, porque eu ia te perguntar justamente isso. O que é que a gente pode observar diferente? E esse alerta é muito bacana, porque os pais e mães, às vezes, eles dizem que está em fase de crescimento. Ele está assim, arredio, brigando muito, porque ele está em fase. Ou está muito na dele também, porque ele está crescendo, é a questão da idade. É importante que tenha esse olhar, não só físico, né, mesmo da criança, do adolescente, mas que ela avalie diariamente na vida o que é que tem de diferente. Né? Como você falou, às vezes eu vejo pais falando, mas ele está muito em casa, está só no quarto, melhor, né? Porque ele não está na rua, não está correndo aí risco nos perigos, né, da rua. Então, esse olhar eu acho que é importante e você acaba também precisando ter um diálogo na rotina, quando você percebe que tem algo diferente, para além do seu paciente, você pode, é ético ou não se fala com os pais, como é que funciona também, Thaís? Então, quando você bem aborda a questão da agressividade na adolescência, é claro que tem uma tendência, isso está mais aflorado. Sim. Mas o que muitas vezes a gente vê no consultório é que esses adolescentes, que eles têm esse temperamento mais combativo, mais opositor, mais birrento, muitas vezes ali está camuflando uma tristeza profunda. Inclusive, tem muitos adultos que estão deprimidos e não sabem que estão deprimidos porque parece que se espera que o deprimido ele não funcione. Importante isso. E muitas vezes a pessoa funciona, ela trabalha, só que ela vai fazer mais esforço, né? Ela se concentra mais, vai fazer mais esforço, ela é funcional. Nem todo deprimido ele está disfuncional, mas ele tem algum prejuízo, fato. Né? Então, muitas vezes a pessoa que está deprimida, ela tende a ficar mais irritadiça, mais intolerante, mais impaciente. E isso pode, muitas vezes, confundir com o que é esperado da adolescência, que todo adolescente é rebelde. É verdade. A gente precisa pensar, será que todo adolescente é rebelde? Ou dentro dessa rebeldia tem ali um sofrimento que não está sendo observado e que às vezes nem o próprio adolescente sabe que está sofrendo. Ele só sabe que não tem alguma coisa que não está funcionando. Sim.
Thaís, a gente vai só para uma dica de saúde aqui e voltamos já já. Assista. Mudança de posicionamento. Sabe por que as dores na coluna acontecem? Porque você fica durante longos períodos no mesmo posicionamento, ou sentado muito tempo, ou em pé muito tempo. Então a dica que eu vou passar para você agora é: a melhor postura, o melhor posicionamento é o próximo. Evite passar longos períodos com as posturas mantidas. Isso vai fazer com que você tenha sérios problemas na sua coluna. Deixa eu te fazer uma pergunta, no seu olhar, assim, o que nós poderíamos fazer, nós, mas assim, pais e mães e adolescentes, você acha que a rede social não deveria ser utilizada por crianças e adolescentes de fato, não deveria expor, porque às vezes, é um bebê ainda, assim, tem 1 ano, 2 anos, tá bem pequenininho, e os pais expõem também muito, não tem dança, não tem maquiagem, mas expõem com frequência aquela criança também na rede, como eu falei, às vezes só de fralda, né? Às vezes nua ou nu, mas com um emojizinho na parte íntima. No seu olhar, inclusive, é a sua opinião, o que você acha que deveria acontecer? As pessoas não colocar isso na rede, não ter criança e adolescente, não só nesse sentido de não estar maquiado, ou, enfim, com a roupinha curta, mas não deveria estar lá na rede. Veja, o que eu observo assim, é que tem uma mudança também muito grande na dinâmica das famílias. Eu acho que esse é o ponto principal. Hoje em dia você vê que as coisas estão muito caras. Então, por isso também os pais precisam trabalhar dupla, tripla jornada de trabalho e muitas vezes essa educação fica terceirizada. Ou com rede de apoio, ou na escola, ou na rua brincando com os vizinhos e cada um cuida de um jeito. E as redes sociais, o uso de telas, cada vez mais precocemente, tem a ver com essa dinâmica familiar. Porque os pais estão muito cansados, às vezes o menino está em casa, né, querendo brincar, mas o pai já está esgotado, a mãe já está esgotada, então oferece a tela como um passatempo e um momento também para o pai e para a mãe fazer outras atividades. Né? Então, isso perpassa a mudança da família também. É complicado. A gente assim, para São muitas avaliar cada questões. situação, né? Que a gente, às vezes, como você falou, os pais não têm muito controle. Para sobreviver e dar o alimento para aquela criança, precisa estar ausente. E estando ausente, não consegue acompanhar o ritmo e até que ponto as coisas estão caminhando, né? Às vezes não sabe nem que o filho tem rede social. Exatamente. Agora, sim, a recomendação da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria é que até os 2 anos de idade não expõe a criança para telas, de jeito nenhum, oferecer as telas. Somente assim, se for fazer uma videochamada, né, para conversar com alguém no telefone e fazer com a supervisão. Né? E tem um tempo de tela recomendado para cada faixa etária. Né? 1 hora, então cada idade tem um tempo específico. Mas o quanto menos utilizar, melhor. Até porque as crianças não sabem mais ficar com tédio. Quando elas estão entediadas, elas ficam irritadas ao extremo, como se tivessem ali uma crise de abstinência. É verdade. Tem umas que ficam violentas. E outra coisa que você estava falando sobre estar no quarto parecendo que está seguro porque está no celular. Tem até um seriado em um desses streamings que fez muito sucesso, né? Foi muito bem comentado aí nos últimos 2 meses, falando sobre essa questão dos adolescentes introspectivos, caladinhos, usando ali muito as telas nos seus quartos. E nessa série que eu estou citando, o menino é um criminoso. E os pais não tinham a menor ideia e não levantavam suspeita para ninguém. Então, assim, a gente não tem garantia nenhuma que os nossos filhos dentro de casa, eles estão seguros. Tanto é que o FELCA traz essa questão, né, da pedofilia, do uso indevido da imagem dos nossos filhos em redes de pedofilia. Então, é um assunto muito complexo. Não acho que seu filho, porque ele está em casa, ele está seguro. É verdade. Né? Ano passado teve aquela trend da baleia azul, outras trends também extremamente perigosas, incitando violência, ensinando comportamentos de automutilação e o próprio autoextermínio. Então, é um assunto muito polêmico e grave, a gente precisa estar atento, monitorar. E tem alguns aplicativos para uso dos pais que fica acoplado, vamos dizer assim.
O que aparece na tela do filho espelha na tela do pai. Importante, que aí você consegue ter um controle maior. É importante, então né? veja que os pais podem ter esse recurso também, Sim. né, desse aplicativo de monitorização. Thaís, eu preciso encerrar, mas antes eu queria que você falasse para quem nos assiste, né, para os pais, para respeitar, né, o que você diria para eles para respeitar esse tempo de infância das crianças e adolescentes. Sim, olha, eu acho que ser criança é maravilhoso e é o tempo mais curto das nossas vidas. Então deixe seus filhos serem filhos. Deixa brincar, se sujar, leva na praia, brincar na areia, brincar com tinta. Porque essa questão do sensorial também, né, de tocar, de fazer carinho e brincar com coisas que façam sujeirinha, por mais que incomode o adulto porque vai fazer sujeira e vai precisar limpar, mas isso é muito importante para o desenvolvimento saudável da criança e que ela esteja com outras crianças, que ela brinque, que caia e rala o joelho, que aprenda a competir de forma saudável, ganhar e perder. Sim, importante. Importante, então deixe o seu filho ser criança. Isso mesmo, Thaís. Muito obrigada. E reforçando, deixa seu filho ser criança, porque o que acontece durante a infância e a adolescência tem grande repercussão na vida adulta. Todos nós sabemos disso, né? Às vezes, alguns traumas, algumas coisas que a gente passa, a gente vai entender que teve a consequência de algo que aconteceu lá no passado. Sim, mas eu mesmo. agradeço muito a sua participação. Ficaria horas, mas eu preciso encerrar. Muito obrigada. No próximo Saúde Ativa, traremos mais informações para vocês sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!